Então vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui com André Couto, né? Sim. André, muito obrigado pela sua visita aí ao nosso podcast Papo de Dono. Eu trouxe o André aqui para falar um pouquinho com a gente sobre a parte financeira das empresas. André, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Esse podcast Papo de Dono, como vocês sabem, a gente traz alguns empresários aqui para bater um papo, falar sobre um pouquinho da empresa dele também, obviamente, mas principalmente discutir alguns temas que a pessoa, o entrevistado, tem uma certa especialidade. No caso, o André é contador, além de coach, tem umas outras especialidades que ele vai falar um pouquinho dele aí para vocês. E bater esse papo no sentido de trazer para quem está nos ouvindo, tem algumas pessoas que acompanham pelo YouTube ou outras redes sociais, saberem também, não apenas da sua especialidade, mas conseguirem levar para as empresas deles ou para os futuros negócios, vamos dizer assim, a possibilidade de um aprendizado, vamos dizer assim. Quais são as dicas que o André teria para conseguir levar para essas pessoas um pouquinho de conhecimento. Então, André, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua visita. Obrigado, Gevandro. Eu que agradeço aí o convite e espero que seja um bate-papo bacana, que as pessoas possam aproveitar bastante esse conteúdo que a gente vai gerar aqui hoje. Legal. Vamos começar então, André. Vamos falar um pouquinho sobre você. Apresenta aí para o pessoal quem é o André. Você é de onde? Eu sou de Taubaté. É de Taubaté mesmo. De Taubaté. Meus pais também são daqui de Taubaté. Legal. Sou formado pela Unital em Ciências Contábeis. Uhum. Há aproximadamente aí uns 18 anos já. E tenho meu escritório de contabilidade aqui em Taubaté também. Fundação em 2005, tá com quase 15 anos aí de escritório. Show de bola. Tenho 2 tios contadores na família, um que era de São Paulo. Já é da área, então já vem da... já está no sangue. Herança genética, né? Herança genética, assim. É verdade. E hoje, qual é o tipo de cliente aí do André? São micro, pequenos empresários? Em que áreas você mais trabalha, assim? Hoje a gente atua com micro e pequenas empresas, uhum. De todos os segmentos, indústria, comércio, prestação de serviço. A gente não tem uma especialidade, assim, vamos dizer assim, né? Micros e pequenos empresários. Exatamente. Que estejam precisando ou abrir uma empresa, né, Sim. que vai precisar do contador, Exato. Contrato social, aquela coisa toda, contratar, né, um monte de coisa. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. E também empresas que já estejam não tão satisfeitas com os atuais contadores, vamos dizer assim. Exatamente. E vamos procurar o André aí para um cara muito competente, aí vai poder ajudar vocês com certeza a não só ter foco, né, vamos dizer assim, financeiro, mas saber usar o dinheiro para fazer dinheiro, né, que Exatamente. É o que todo mundo deveria pensar aí. A ideia é essa. Hoje, André, quais são os principais, vamos dizer, serviços ofertados por um contador? Para quem está nos vendo e que não conhece, assim, necessariamente os serviços de um contador, o que um contador hoje mais foca? Então, os escritórios, na grande maioria, eles trabalham com o básico, né? Uhum. Que é escrituração fiscal, das notas, a parte de folha de pagamento, admissão, demissões e a classificação contábil para gerar balanços, demonstrações de resultado. O que a gente faz de diferente, assim? A gente busca estar mais próximo dentro do cliente, entender a necessidade, entender a empresa do cliente, para poder apoiar de uma forma mais efetiva, mais assertiva, né? Uhum. Então, eu gosto de conhecer o negócio do meu cliente. Eu acho que é uma forma de poder apoiar, de poder colaborar com ele, entendendo a forma que ele trabalha, se ele está fazendo alguma coisa errada, se ele está calculando o preço de um produto errado, se ele não está incluindo os impostos da maneira certa no preço dele, controle das despesas da empresa, se ele está contratando um funcionário e está deixando de pagar alguma coisa que vai gerar um passivo trabalhista para ele amanhã, uhum. entendeu? Então, assim, show de bola.
A gente busca. Eu tive uma grande parte da minha juventude, assim, na época de faculdade, trabalhando dentro de indústrias, entendeu? E toda a informação que eu aprendi dentro dessas empresas que eu passei, eu quis, quando montei meu escritório, levar para os pequenos. Porque eles não têm muito acesso a essas informações, né? Sim. Fica muito corrido para eles no dia a dia, o foco só pensando em vender, em atender o cliente e acaba não tendo tempo de pensar no negócio dele como um todo. Então, a gente encontrou esse gap, essa necessidade, né, no mercado, e a gente está atuando e, graças a Deus, está dando certo. Tá indo bem. Tem muito trabalho para fazer aí com essas empresas. Vamos falar um pouquinho, André, sobre as questões financeiras, né? A gente discutindo aqui nos bastidores, antes da gente começar esse bate-papo, eu também lido com um pouco do que você faz, não com a profundidade e olhos de um contador, porque eu direciono para os contadores aí quando o cliente precisa, mas eu lido com a parte financeira, principalmente, né? Fluxo de caixa, pelo menos para dar uma base quando a gente monta a estratégia, eu monto a estratégia financeira da empresa e depois, quando é necessário, quando eu vejo que o cliente precisa, a gente estrutura toda a parte de despesas, receitas, despesas fixas e variáveis para o cara pelo menos enxergar, não por produto, quando o cara tem muito, né, a empresa tem muitos produtos ou muitos serviços, fica um pouco mais detalhado, aí a gente passa para uma segunda etapa. Mas nessa primeira etapa, pelo menos por grupo de produto, para ele entender quanto essa empresa está ganhando, qual é a margem e tal. Isso é o que eu tenho feito aí em relação à parte financeira. Depois, quando o cliente precisa, eu faço talvez um plano financeiro, aí envolvo um contador, ou a gente verifica diante das necessidades dele o que ele está passando, se é tributação, se não é, independente do que seja, a gente vai aprofundando. Mas o que eu tenho visto, pelo menos de experiência minha, é que uma boa parte dos empresários falta esse conhecimento, até vou dizer básico, do que ele deveria conhecer da parte financeira e nem só contábil, né? Eu vou colocar a contabilidade dentro do guarda-chuva de finanças, aí. Sim, me permita, tá? Tranquilo. Eu sei que são duas coisas completamente diferentes, mas só para que as pessoas entendam de maneira mais fácil. Então, na minha visão, né, falta um pouquinho de conhecimento do empresário para saber que coisas mínimas, né? Eu não devo misturar minha conta pessoa física com pessoa jurídica e mesmo eu separando quando é que eu uso um pouco do dinheiro aqui, outro ali, quando sobra o que eu faço, saber preencher um fluxo de caixa, saber ler aí um demonstrativo de resultado e ter a noção de que algumas coisas que eu preciso apresentar, inclusive para o contador, vão ser coisas que vão me dar estruturação para eu tomar decisão, né? E falta esse conhecimento. Como é que você, dentro dos seus clientes, vê? Você tem essa mesma impressão que eu? Como é que... Com certeza. A maior dificuldade que eu percebo dos empresários é saber separar o que é pessoal do que é da empresa. Uhum. Né? Até mesmo por eles serem micro e pequenos empresários, eles acabam pagando as contas físicas na pessoa jurídica. E vice-versa. Né? E vice-versa. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tenta educar o empresário, o nosso cliente, é separar isso. Okay. A gente acaba entrando um pouco na vida pessoal do cliente, né? nas finanças pessoais do cliente. Também, tem que fazer, senão você não chega a conclusão nenhuma. Né? Exatamente, você precisa entender qual é o gasto dele mensal e falar, olha, você vai ter uma retirada dessa, parte vai ser reconhecida através do Prolabore, que vai te gerar os impostos sobre o Prolabore, até para não onerar muito, a gente acaba não colocando tudo como Prolabore. E a outra parte a gente faz com distribuição de lucros e dividendos, que é isento de imposto de renda. Sim. E isso a gente antecipação de lucro, seja o que for, pelo modelo da empresa. Que você possa distribuir isso mensal para o cliente, de forma de distribuição de lucro mensal, para poder não ser onerado pelo imposto de renda na declaração de ajuste anual. Uhum. Então, a gente entra um pouco na vida pessoal do cliente, alguns ficam meio incomodados nesse momento, né? Mas a gente acaba conquistando a confiança deles, porque como contador a gente tem total informações da empresa, né?
a gente tem acesso a extratos bancários da pessoa jurídica, a gente tem acesso aos faturamentos, às despesas. Então, eles acabam entendendo que isso é necessário. Entendi. E a gente procura dar umas aulinhas de matemática para falar, olha, tem que gastar menos do que ganha. Às vezes o prolabore está muito alto, a empresa não tem condições de arcar com aquele prolabore. Então a gente tem que falar para ele dar uma diminuída na parte pessoal. Que mais? Se você fosse hoje indicar assim, em termos de conhecimento para os empresários de coisas mais básicas que seja, assim, o que você falaria para o empresário que está nos vendo? Cara, estude isso, corra atrás de aprender tal coisa. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é o Excel, porque se o cara não entende, se é ele mesmo que operacionaliza, né, inclusive as finanças da própria empresa, cara, vai ter que saber fazer uma planilhinha ou outra ali, ler, montar um gráfico, né, fazer algumas coisas que teoricamente são básicas, mas que na hora que a gente vai ver não são tão básicas assim, né? E que ajudam no dia a dia o cara a tomar decisão e fazer a coisa certa, né? Hoje em dia, Gevandro, se você for ver com a internet, você tem muita ferramenta gratuita e algumas que você paga, mas que são bem completas. Tem empresas, tem clientes meus que não trabalham com sistemas para gerenciar a parte financeira da empresa, mas trabalham com planilhas pagas. Uhum. Então, hoje em dia, existem várias planilhas muito bem elaboradas, com gráficos, relatórios, já tudo parametrizado, tudo mastigado, com informativos, com vídeos, tutoriais, informando como preencher, você entendeu? Talvez a pessoa tenha um pouco de dificuldade de construir essa planilha, mas buscando na internet, com certeza você vai encontrar alguma coisa que te atenda aí para... Pelo menos, talvez no primeiro momento, né? Buscar um profissional que consiga ajudar nesse primeiro passo e aí depois o cara vai pegando ou coloca também uma pessoa da própria empresa para fazer esse trabalho e acertando as coisas ali aos poucos, né? O que mais? Quais são os outros temas que você vê que os seus clientes, que uma boa parte possam... ter esse déficit, vamos dizer assim, de conhecimento que valeria a pena você até indicar para quem está nos vendo e nos ouvindo aí? Então, eu acredito que um conhecimento do que é a contabilidade, de por que existe a contabilidade também, sabe? São as informações que são geradas da empresa. São informações econômicas que são utilizadas para tomadas de decisão da empresa. Então, muitos empresários eles não recebem essas informações dos escritórios atuais. Que eles, por exemplo, a maioria dos meus clientes vieram sem essa informação, sem receber essa informação. E o que a gente busca é passar essas informações para eles, através das demonstrações contábeis que a gente gera, para eles e passar não só o relatório, mas sim sentar com ele e mostrar para ele o que é aquele relatório, para que serve aquele relatório. Porque você entregar um balanço na mão de um microempreendedor hoje, ele vai falar, ok, obrigado, e o que eu faço com isso? Entendeu? Para quem não conhece um balanço, o que tem lá dentro? Só a grosso modo, assim. Então, o balanço ele é composto pelos ativos da empresa, que são a parte de imobilizados, são a parte financeira, que é o caixa, banco, as carteiras de cliente, o estoque dele, e a parte do passivo, que são as obrigações que ele tem para pagar. Então, quando você compra uma mercadoria, essa mercadoria, se ela foi comprada a prazo, você emprestou dinheiro do teu fornecedor para comprar aquela mercadoria. Então, você deve esse dinheiro para ele. A folha de pagamento é uma obrigação que você gera para ser paga. Você tem um funcionário, ele trabalha para você e... como que eu diria? Como obrigação, ele trabalha e você paga, né? Ele tem o direito de receber. Trocando o tempo pela remuneração. Exatamente. Ali. Então, e tem a parte patrimonial da empresa, que é o valor do capital social que a empresa investiu quando abriu a empresa. Vai ter também na parte patrimonial os lucros ou os prejuízos da empresa. Então, o balanço ele é composto por isso. Entendi. Essas três partes. E a questão de, por exemplo, eu vejo, eu trabalho muito com isso aqui, fluxo de caixa e demonstrativo de resultado. O que você
para mim são informações assim, básicas do básico que ajudam o empresário a tomar decisão, né? Eu, por exemplo, quando eu monto a estratégia financeira do cliente, eu projeto isso para pelo menos um ano seguinte, para o cara ver lá na frente, porque todo o planejamento depois que eu vou fazer vai ser também para mais um ano, né? Por isso que eu chamo de planejamento anual, porque a maioria dos empresários não tem noção do que vai fazer daqui 6 meses. Exato. O que eu vou fazer? Vou fazer campanha, vou fazer evento, vou gastar com, né, tá, esse boom do marketing digital aí. O cara só sabe que ele vai gastar X, mas que mês que ele vai fazer tal campanha, que mês que ele vai admitir ou demitir alguém, que mês que ele vai fazer, sei lá, uma manutenção no ar-condicionado, comprar um móvel, contratar pessoas. O cara só vive dentro do mês, no máximo ali 2 a 3. O cara que já vê 3 meses para frente, ele já é um herói. Exatamente. Né? Porque a maioria dos empresários só trabalham dentro do próprio mês e reclamam que estão apagando fogo. Isso é que é o incrível. Né? E eles não conseguem ver à frente, porque não tem talvez o conhecimento também, óbvio, mas assim, não veem a necessidade de se planejar para poder falar, não, nesse mês eu não vou poder, porque eu não vou ter juntado tanto de dinheiro e tal, então eu vou, a não ser que for necessidade, quebrou um ar, tem que consertar, beleza, né? Mas para se planejar efetivamente, né? Como é que você vê essa questão aí do fluxo de caixa, por exemplo? Então, essa parte do fluxo de caixa, na minha visão, é a mais complexa para o empresário. Quando você está falando aí que 1 ano, né, 3 meses, para mim, quando eu comento para o meu cliente que ele tem que ter no mínimo 3 meses de informação, mínimo do mínimo, ele já se assusta, porque tem cliente que não consegue ver a semana. Sim, nossa, aí é difícil. O cara, ele imagina vive um cara do varejo, um cara que tem uma padaria e não consegue ver a semana. A grande maioria dos empresários vive o dia hoje. Pai, eu morria, eu não consigo. Então, quando você fala que o cara tem que olhar, se programar para a semana, né? Para ele olhar na segunda-feira o que ele tem para pagar e o que ele tem para receber naquela semana. Uhum. Se vai ter dinheiro para pagar todas as contas, se está sobrando dinheiro ou se não está. E quando não está, ele tem um tempo ainda bem curto, que é de 1 semana, para correr atrás do que seria mais barato para ele, para captar. Ou ele vai descontar uma duplicata, ou ele vai antecipar um cartão de crédito, ou ele vai usar um capital de giro, ou ele vai usar o cheque especial da empresa. Então, e aí que eu acho que está o problema, né? Porque o cara ele tem um espectro tão pequeno de tempo e ele fica só correndo para apagar esse fogo, que é como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Ele nunca sai disso, né? Ele antecipa o dinheiro do cartão ou o dinheiro do banco, aí pega não sei o quê, aí paga a duplicata, aí faz isso e ele não consegue, né? E aí o que eu vejo, pelo menos os meus clientes, né, falam assim, Gevando, mas ok, é muito bonito falar, é difícil fazer na prática. Calma. Né? Existe uma forma de você planejar, existem ferramentas, inclusive, que nos ajudam a você ver isso da melhor forma, só que não vai ser só mexendo na sua rotina e na forma de você pagar a conta. Você tem que fazer uma análise de custos, você tem que ver onde que você pode cortar, onde que você pode aumentar a sua margem para sobrar, nem que seja daqui a 6 meses, e aí depois do 6º você conseguir começar a respirar, porque já que está errado, não é uma varinha de condão que vai bater lá e a partir daqui, semana que vem, está tudo perfeito. Isso não vai acontecer, né? Vai. Mas para que a pessoa tenha essa capacidade empresarial de dar esse passo, precisa se fazer algumas coisas, né? Tem que ter um marco zero, né? Onde a pessoa ela senta e fala, estou disposto a mudar daqui para frente. Depois de todo o levantamento das despesas, você começa a mostrar para a pessoa que a empresa dela está gastando mais do que está ganhando, ou que o ciclo de recebimento dela é bem maior, mais longo do que o ciclo de pagamentos dela, então ela precisa ajustar isso também. Quem mexe com projeto isso é pesado, era o meu caso. Com certeza. Né? Você pega, por exemplo, o cliente de comércio, né? Que ele compra com o fornecedor para 30, 60 e 90 dias. E olha, estou sendo otimista, porque hoje já não existe mais esses prazos. Né? A gente fala em 14, 21, 28, coisas assim. E ele vende em 6 vezes no cartão para um cliente dele. Então, o fluxo dele é totalmente desajustado. É díspare com o que ele está pagando, né? Então, não... Então, é bem difícil você colocar na cabeça do cliente
de que ele tem que diminuir esse prazo de venda dele, de recebimento dele. Para compensar. Para poder ajustar, porque senão a conta nunca vai bater. Né? Ou ele tem que ter um volume muito grande de venda para suprir aquelas despesas, aquelas contas que ele tem para pagar. O que eu percebi durante esse tempo que eu tenho o escritório e que eu tenho me aprofundado, estudado bastante nessa parte da gestão financeira. Até o ano passado fui buscar um curso de coach financeiro para poder apoiar os meus clientes nessa questão financeira de uma forma mais efetiva também, né? Mais assertiva. Claro. E é trabalhar, pelo menos, em primeiro lugar, a pessoa física da pessoa. Porque com o coach, por exemplo, na pessoa física, a pessoa começa a ver resultado bem mais rápido. Né? O coach, a gente trabalha em questões de 10 sessões, são 2 meses e meio, uma sessão por semana, entendeu? E dentro desses 2 meses e meio, a pessoa já enxerga resultado. Claro. E você foi para uma área que é legal. Vamos explorar um pouquinho esse lado do coach financeiro, que eu também gosto desse lance aí. Porque eu sempre vejo assim, uma boa parte, não sei te precisar agora em termos percentuais o quanto seria isso. Depende da pessoa, depende da idade da pessoa, depende do momento da empresa. Tem algumas variáveis que um dia eu ainda chego a escrever alguma coisa mais científica sobre isso, mas não consegui chegar nos números, né? Eu sou engenheiro, quer chegar no número, mas não dá. Sim. Mas hoje eu digo que uma boa parte do insucesso, se é que eu não esteja exagerando muito, mas dessa falta tanto de conhecimento, dessa dificuldade, vamos chamar assim, do empresário micro, pequeno e até médio, né? Empresas já de porte, é porque o cara tem muita crença. Com certeza. E aí ele leva aquilo que é pessoal para o jeito dele gerir, né? Se ele tem dificuldade com dinheiro, por exemplo. Cara, se ele tem dificuldade com dinheiro, ele tem o que a gente chama, né, de dificuldade de lidar com a parte financeira, tem gente que chama isso de pensamento de pobre, seja lá o que for, não no sentido do pobre de pobreza financeira, mas de pensamento mesmo, né? De não saber fazer o dinheiro, usar o dinheiro da maneira correta, né? E sei lá, misturar tudo, comprar tudo de qualquer jeito, dever no cartão, aí pega outro cartão e deve também, fazer um monte de emboleira que no final das contas só traz prejuízo para ele. E isso vem muito das crenças da família, sei lá de onde vem, pode vir do pai, né, de uma coisa. Como é que você vê essa área aí? É bem isso que você está falando mesmo. São crenças limitantes, né, que a gente traz dos pais, de familiares, de insucessos financeiros mesmo. Muitos pais educam os filhos falando que o dinheiro não é bom. O dinheiro é ruim, né? Que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro, se você tem muito dinheiro, você vai ter pessoas falsas perto de você. Então, mostrar que o dinheiro é ruim. E no trabalho de coach, a primeira coisa que a gente faz é tentar identificar isso e quebrar essas crenças. De onde vem, por que veio. Exatamente. E mostrar que isso não é ruim. Ganhar dinheiro não é ruim, não é pecado ganhar dinheiro. Quem não gosta, né, de ganhar Você ganhar trabalha para isso. Claro. Eu acho que ninguém trabalha por hobby, ninguém trabalha 100%, né? No voluntariado, vamos dizer assim. É lógico que você tem que ter essa parte também. Sim, eu social. Acho que isso é importante, você reverter parte do que você ganha, você ter dar um apoio para pessoas assim de forma gratuita. Claro, com certeza. Passar adiante o seu conhecimento para pessoas menos instruídas. Sim. Mas esse é um dos primeiros trabalhos que a gente faz. Quebrar as crenças limitantes com o dinheiro. Falar que dinheiro é bom, que é bom ganhar, é bom ter dinheiro, é bom poder comprar as coisas. E eu acho que o que muitos brasileiros também fazem é gastar por ansiedade. Você entendeu? A pessoa não tem paciência para esperar juntar o dinheiro para comprar à vista. Ela quer o imediatismo. Ela quer aquela coisa naquele momento, custe ao que custar. Ou por imposição da sociedade, ou porque viu com um amigo, por status, ou pesado isso. É necessidade, assim, é sentimento de necessidade o tempo todo. Sentimento de necessidade. A mídia faz isso, né? Ela gera essa necessidade, ela te gera uma insatisfação, que a sua vida não tá legal porque você não tem um iPhone novo. Entendeu? Porque você tá com o número 6 e já saiu o 11. Você já tá desatualizado, né? Você entendeu? Então, tipo,
quando o iPhone é lançado, você vê filas de gente dormindo na porta das lojas, querendo ser o primeiro a comprar. Esse consumismo faz com que a gente pense de maneira... E tá ficando cada vez, assim, menor o tempo das trocas, né? Com certeza. Então, você comprar um carro, por exemplo, quem hoje espera juntar 50, 40 mil para comprar um carro à vista? Não, se você pode pagar parcelas. em 72 parcelas. E pagar juros... E pagar um carro e meio. Incomensuráveis, né? Então, o trabalho do coach ajuda bastante nisso, sabe? Você mostrar para o cliente que se você pegar aquele dinheirinho que ele ia usar para pagar a parcela e investir aquilo de uma forma, talvez num pouco de renda fixa, num pouco de fundos de investimentos, num multimercados, por exemplo, que vai te gerar ali 0,80%, 0,90% ao mês, o brasileiro também não entende isso. Ele acha que é muito pouco. Por quê? Porque ele está comparando com os juros que ele paga. É verdade. Né? Se você for comparar hoje, falar em investimento, um retorno de 1% ao mês, já está você está falando de um retorno muito bom no mercado financeiro, o cara vai falar, mas eu vou ganhar 1% e o banco está ganhando 13% em cima de mim. Esse é o comparativo que ele faz. Infelizmente. Né? Ao invés dele pegar e comparar, por exemplo, com uma poupança que paga 0,34%. Ou seja, com 1%, ele está tendo 3 vezes o valor da poupança. E muita gente deixa o dinheiro na poupança. Eles preferem deixar na poupança. Mas vamos falar disso aí daqui a pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre explorar um pouquinho essa questão, não só das crenças, mas como é que você vê que nós que trabalhamos aí nessa área financeira, você que, né, além de contador, ajuda como coach financeiro algumas pessoas e apoia aí as pessoas a tanto adquirirem esse conhecimento que a gente está falando até agora, como também explorar essa parte de maneira positiva para o cara fazer, como a gente fala em finanças, né, usar o dinheiro para fazer dinheiro, né, e não, sei lá, qualquer outra coisa que muita gente, não vou nem entrar em detalhe aqui, porque senão a gente vai para cada lado aí de cada, vamos dizer, cada um tem esses temas que trazem. Eu pego dinheiro aqui, que aí eu troco não sei o quê, o outro já faz isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estaria sendo, vamos dizer, até perigoso falar de temas financeiros quando a gente, né, e é de qualquer tema, né, quando a gente não tem um nível de informação como você tem, né? Um cara, né, especialista dessa área, vou discutir com um cara que, sei lá, para explicar para ele que 1%, como você diz, né, é melhor do que 0,3% se ele deixou o dinheiro a vida inteira na poupança, rendendo 3%, e ele acha que aquilo é o correto. Como é que você acha que é o melhor, ou qual é o que você acha o melhor caminho que o empresário deveria percorrer, né, mesmo sem ter formação, mesmo sem ter conhecimento, ou que ele deveria explorar? Você acha que a internet pode ajudar? Você acha que ele deveria procurar um apoio ou de um coach ou de um contador mesmo? Estou falando de empresários, né? Porque pessoa física, obviamente, e teoricamente seria um pouquinho mais fácil, mas nem tanto, dependendo do dinheiro que o cara tiver, ele está perdendo igual, né? Sim. Mas qual que você acha que deve ser hoje o caminho do empresário para ele tomar as decisões certas financeiras e fazer o dinheiro virar dinheiro para ele mesmo e ele poder conseguir bons frutos, vamos dizer assim? Então, Gevandro, eu acredito que a internet hoje tem muita informação. Tá? Se você entrar hoje no Instagram, por exemplo, e colocar lá finanças, você vai encontrar milhões de pessoas, milhões de vídeos no YouTube, cursos de formação em finanças ou cursos de aprendizado da parte financeira, tudo gratuito, né? Alguns cursos, a pessoa começa a disponibilizar algum pouco de informação, depois ela vai querer vender o curso dela. Mas que é justo, né? Lógico. Com certeza, ela estudou e ela desenvolveu aquele curso, né? O curso tá conteúdo ali. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm tudo isso na mão hoje. O que eu acredito que falta essa falta de entender essa necessidade dela, né? Ela precisa entender que ela tem que entender disso. É importantíssimo hoje, entendeu?
ela conhecer um pouco da parte financeira, ela entender de mercado, entender um pouco do que a empresa dela está passando também. Porque tem muita gente que coloca isso embaixo do tapete. Sim, porque não gosta de lidar exatamente. E acha que vou deixar o financeiro desse jeito mesmo e tá bom. Ela acha que o papel dela é vender, sabe? Ela acha que é só trazendo vendas que ela vai manter a empresa em pé. E na verdade não é, né? Ela precisa saber e estruturar essa parte financeira. Então, ela tem que buscar uma pessoa que entenda. Se ela não consegue, se ela não sabe fazer, ela tem que terceirizar essa parte. Né? Ela tem que colocar uma pessoa competente, uma pessoa que entenda, ou buscar informações para se formar, ou para formar alguém para fazer isso para ela. Então, eu vejo que as pessoas não estão dispostas a isso. Elas enxergam a parte administrativa da empresa como despesa. Né? Vi isso desde quando eu era estagiário nas indústrias. O meu chefe mesmo, numa empresa que eu passei, ele falava, o nosso departamento é considerado como despesa dentro do grupo da empresa. Né? Então, era o único centro de custo que não gerava receita. E é o único centro de custo que não gera receita. Mas é um departamento que analisa tudo e que gera informação para tomada de decisão. Esse lance dos processos de apoio, né, que a gente chama RH, própria manutenção, a parte financeira, toda empresa precisa, né? Se o cara, é o que eu falo para os meus mentorados, se o cara não entende de processo e sabe que existem pilares, que são os processos, que tem que andar e você tem que entender pelo menos um pouquinho de cada um, né? Não que você precisa ser especialista, às vezes o cara, sei lá, é padeiro e a especialidade dele é fazer pão e cuidar da produção. Perfeito, mas como empresa, como padeiro você é ótimo. Então a produção, seu pão, seus bolos, o que você vende vai sair show de bola. E as finanças? E a gestão das pessoas? E o marketing? E vendas? Como é que vão estar os outros processos se você pelo menos não souber e não tiver essa noção básica e até para poder colocar, como você disse, algumas pessoas competentes ali. Você não vai conseguir nem gerir essas pessoas. Você não vai saber nem o que pedir delas, né? Então, formar um bom empresário quer dizer que ele vai precisar ter essa noção efetiva nesses processos principais, e eu sempre falo de 5 a 7, mas os micro pelo menos 5, que é o processo operacional, e aí produção para quem produz e serviço, né, para quem presta serviço. Segundo, marketing. Terceiro, financeiro e contábil. Quarto, vendas e pós-vendas. E o quinto, gestão de pessoas. Se a empresa tiver pelo menos bem estruturado esses 5, cara, a possibilidade de insucesso é muito pequena, ou a possibilidade de sucesso é muito maior, porque o cara vai estar lidando, entendendo um pouquinho as necessidades de cada um e fazendo, como eu falo para os meus mentorados, girar o pratinho, né? Eu preciso girar os pratinhos de cada um, a hora eu vou lá na finança. Opa, agora eu vou ali no marketing. Opa, agora eu vou... E usar essa rotina para fazer os pratinhos girarem toda santa semana e não ficar só correndo atrás do prejuízo. Né? São noções básicas, né, Gevandro? Eu acho que você precisa entender um pouquinho da lei trabalhista para você saber como contratar um funcionário e tipo, aquilo não virar contra você no futuro. Você precisa entender da parte contábil, um básico pelo menos, o que cobrar do teu contador, né? Para saber se ele está te assessorando da forma correta ou não. Como é que você vai saber se você está pagando imposto direito se você não sabe nem cobrar do cara aquilo? O que eu estou pagando? Como é que deveria estar pagando isso? Não deveria? Você precisa entender, nós aqui no Brasil temos um regime tributário muito complexo, né? As leis mudam diversas vezes. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, empresas gastam assim milhões de reais por ano com pessoas exclusivamente para entender da legislação dos produtos que elas vendem. Acredito, com certeza. Assim, de tão complexo que muito complexo. Então, a gente não está pedindo para o empresário entender de tudo. Né? Claro Ser um especialista na parte. Até porque é impossível. Essa é a função nossa. Né? De assessorar eles, de mostrar para eles quais são os custos que englobam, quais são os impostos que ele paga dentro da produção dele ou dentro da geração de prestação de serviço que ele faz. Mas entender um pouco da parte de finanças, ele precisa ter uma noção básica de finanças, ele precisa ter uma noção básica de marketing para saber tudo
de todas as áreas que você acabou de falar, para ele conseguir ter uma ideia de estou sendo bem assessorado ou não. Está me trazendo o retorno? Por exemplo, você fez uma campanha. Aquela campanha realmente gerou um aumento de venda para você? Valeu a pena? O que você buscou naquela campanha? Você buscou mostrar a parte institucional da sua empresa? Você buscou mostrar a parte, fazer uma ação de marketing mesmo para alavancar um produto específico? Teve o retorno? As pessoas foram comprar aquilo? Quanto foi? Quanto você atingiu? Né? Então, não só na parte financeira, mas em todas as áreas, ele precisa ter essas métricas, ele precisa saber mensurar se o que ele está fazendo está trazendo um retorno correto. E se não tiver, tem que fazer alguma coisa diferente. Quais são as coisas que eu tenho que fazer para mudar de rumo? Talvez você aprendeu ser mais assertivo, a como não fazer aquilo. É verdade. Né? Isso é importante. E eu deixo claro isso para o cliente também. Sabe? Eu busco... Me especializo, assim, assisto muitas palestras, vou a muitos cursos, em todas as áreas, parte de vendas, marketing, inovação, tecnologia, porque eu tento passar isso tudo para o meu cliente depois. Às vezes eu estou numa palestra, assistindo uma palestra de vendas, por exemplo, e o cara falou alguma coisa, eu anoto e falo, putz, isso é para aquele cliente. Aí eu chego na empresa dele e falo, olha, eu vi isso hoje que seria legal você implantar. Eu também faço a mesma coisa. Sabe? Passo no WhatsApp, cara, assiste esse vídeo, lê esse livro, faz Exatamente. Não sei o quê. O cara dá um up aí. Eu acho que a gente, quanto mais informação a gente adquire também, a gente consegue apoiar o cliente em outras áreas. Que nem eu estou te falando um pouquinho de marketing, vai falar, puxa, mas contador entende de marketing? Eu me sinto na obrigação de entender um pouco. Para poder até você não precisa ser chegar, exatamente, mas chegar para o meu cliente e falar, olha, eu acho que se você quer vender um pouco mais, você precisa estar na internet, você precisa fazer algumas ações que vão te gerar novas vendas. Talvez um canal que você não acessava hoje, que você não tem mercado hoje, você precisa abrir isso, porque a juventude, a forma de se comprar hoje é bem diferente do que era antigamente. E vai mudar cada vez mais. Hoje as pessoas não buscam só um produto por ele ser um produto. Elas buscam uma experiência de vendas. Né? Então, ele tem que saber disso. Porque às vezes ele não sai de trás da mesa dele para ir para uma palestra. Né? Então, é uma forma que a gente encontra. É o lance do também... apagar fogo, né? Eu fico com... vou usar as suas palavras aí. Eu fico de olho só na semana ou no dia, né? Para fechar a semana bem e aí a cada semana conseguir dar conta do recado. E aí eu não tenho tempo porque eu não consigo sair do operacional, e não saindo do operacional eu fico com aquela desculpa de que o meu tempo nunca vai dar, e se nunca vai dar eu também não faço outra coisa, e se eu não faço outra coisa, aí o cara daqui a pouco não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da saúde, não tem tempo para cuidar do... Né, os coaches falam muito bem, né, da famosa roda da vida, e quando veio, passou a vida inteira do cara, ele não ganhou dinheiro, ele está insatisfeito, ele está com uma vida completamente, né, desfocada daquilo que ele planejou lá atrás, quando ele abriu a empresa, e fala, cara, olha o tempo que eu perdi. Se ele tivesse investido num bom contador, num conhecimento específico de alguma área num certo momento, para ele ir formando isso aos poucos, e de novo, gente, investimento. Não dá para ser visto como custo. Eu não posso olhar o meu contador e falar, cara, isso aí me custa, sei lá, 500, 600 reais por mês, pelo amor de Deus, eu tenho que te pagar 600 reais por mês. Não, eu tenho que fazer valer, sei lá, o valor que você está me cobrando mensal. Cara, vamos lá. Mesmo que você queira me cobrar mais caro, ok, qual é essa entrega? Você vai me dar mais... Eu vou aprender a fazer um relatório, me ensina aqui. Sabe, se todo mundo tivesse essa iniciativa para todos os profissionais das áreas, né, para o marketing, para vendas, para um monte de outras coisas, eu acho que o empresário conseguiria ser mais completo. E aí a gente não teria esse índice que eu vi agora, né? Comprei lá uma pesquisinha que vieram dados inclusive do IBGE. Hoje, 73% das empresas fecham em 3 anos. Aumentou. Era 68%, passou para 73%. O que já era, na minha visão, em 3 anos, um absurdo né? Mas a quantidade de empresa que fecha é muito grande. E aí, haja contador. Nem o contador vai dar conta de fazer mágica. Para não perder o gancho, me lembra depois, são 3 pontos que eu quero comentar com você agora que você mencionou. Voltar a falar do fluxo de caixa, essa questão do custo do contador e do fechamento de empresas, tá?
Vamos falar do fluxo de caixa primeiro. Muitas pessoas, ainda mais nessa época agora de final de ano, as vendas aumentam, o caixa engorda, né? A pessoa faz o quê? Pega o dinheiro, bota no bolso, porque já é gasta, o prêmio já dele, compra um presente melhor. É o prêmio dele do Natal que ele trabalhou, né? Que ele ficou até tarde na loja e tudo mais. Não que não possa ser, né? Mas ele não fez as contas para saber se esse dinheiro não era para pagar as despesas também que aumentam no Natal, mais contratações, 13º, hora o extra, INSS sobre 13º, as horas extras, a adicional baixa de noturno, janeiro até o carnaval, né? Porque vai vender queda menos. das vendas, né? O custo do estoque que ele comprou a mais pro Natal. Então, que talvez não vai vender tudo. como ele não fez esse planejamento, quando chega no começo do ano, o que as pessoas fazem? Reclamam que trabalha, chega no começo do ano, acabou o dinheiro, tá devendo. E ainda tem conta extra para pagar, né? Porque as contas pessoais elas vêm todas aumentam, no né? início Com do ano. matrícula escolar, com IPVA, com IPTU. Então, assim, esse é um ponto que eu queria deixar aqui, até pensando que já o Natal está próximo aí. É verdade. Para os empresários, né, que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente nesse momento aí, para terem consciência e não sair gastando o dinheiro que entra mais nas vendas para, né, ter achando que vai um controle aí, controlar as emoções e esperar a virada do ano, esperar ver o que vai acontecer 2020 aí, para não sair gastando tudo. Em relação ao custo de contabilidade, muitas empresas, muitos empresários acham que pagam muito para o contador, né? Então, assim, talvez esteja pagando mesmo. Por quê? Porque o contador não está entregando o que ele precisa entregar. O contador não está gerando valor para a empresa, para o serviço dele de contabilidade. Então, uma vez que o contador começar a mostrar qual é a função real dele, porque hoje o que o contador é visto? Como o cara que gera guia e leva imposto para ele pagar. Infelizmente, né? Porque a gente paga muito imposto, então o contador é o gerador de guias e o gerador de despesas. Fica aquela impressão ruim, né? E leva o que você não quer pagar, que é o imposto, né? Que é o que mais dói no bolso do brasileiro. A gente trabalha aí 5 meses e meio no ano para pagar imposto, né? Então, é caro para quem não tem um contador que gere valor para a empresa, para o serviço que ele apresenta. Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto, Gevandro, que a gente comentou e eu queria passar aqui também é buscar palestras, buscar conhecimento, porque o mercado ele está mudando de uma forma muito rápida, né? E os empresários eles têm que se adaptar a esse novo mercado que está acontecendo. Você mencionou sobre os fechamentos de empresas. O que eu vejo? Você falou 73% das empresas fecham no terceiro ano, né? Peguei o gancho aqui agora. E por que a maioria das empresas fecham? Porque a maioria dos empresários, eles abrem empresa totalmente despreparados. Primeiro, muitos abrem sem ter dinheiro. Abrem na cara e na coragem, né? Ou, às vezes, até pior, fazendo empréstimo em banco para montar a sua empresa. É o sonho do brasileiro de ter o seu próprio negócio. É bem engrandecedor isso. A pessoa ter uma coragem de abrir uma empresa no Brasil hoje, ela é muito corajosa. Né? Pelo todos os desafios que a gente tem aí de econômicos, tributários, de pessoal, né? De qualificação de pessoas. Só que o brasileiro acha que só o valor do investimento inicial vai dar conta do que ele vai precisar para tocar a empresa. E não é verdade, né? Infelizmente. Exatamente. Né? Muitos abrem com dinheiro contado para investimento inicial, montar a empresa. O estoque já é financiado, né, com o fornecedor. Nossa, aí é pior ainda. Então, assim, o que eu recomendo para as pessoas quando elas me procuram, quando vão abrir alguma coisa? Que pelo menos 6 meses do capital de giro dela, ela tenha. É claro que você fala, putz, mas se eu for pensar assim, quantos abrem quando você fala isso? Né? Muitos acabam desistindo ou muitos acabam procurando outro escritório
porque acham que você não vai fazer se não for daquela forma. Não é isso. A gente trabalha, a gente instrui as pessoas. Sim. Mas a vontade é dela, o dinheiro é dela, a gente não pode se negar a abrir uma empresa e interferir. Claro. A gente procura informar, né? Mostrar para ela que o correto seria aquilo. Então, quando a gente senta com um empresário que está querendo, tem o sonho de montar o seu negócio, a gente senta, coloca os custos, vê aluguel, vê água, luz, funcionário, os impostos, o custo com contabilidade, e mostra para ele, olha, você precisaria de X valores para manter pelo menos, se você não vender nada... 6 meses sem vender nada. Exatamente. Você tem, a sua empresa está paga. E utilizar o dinheiro, que aí voltamos para a parte financeira de novo, usar o dinheiro para reinvestir na empresa. Então, a ideia é a pessoa não tirar um Prolabore por pelo menos 1 ano, 2 anos. Ela não depender da empresa. Né? Exatamente. Infelizmente, mas o é um negócio correto complicado. Seria ela não tirar nada e sim usar todo o dinheiro gerado na empresa para reinvestir. Entendeu? Esse é um desafio que eu tenho aqui também nas minhas mentorias. O cara falou, Gevando, se eu fizer isso eu não vivo. Eu tenho que tirar alguma coisa porque eu preciso pagar minhas contas. Né? Qual é o ponto de equilíbrio? Cara, o ponto de equilíbrio, a matemática tá ali para te falar. Né? Exato. O que a gente recomenda enquanto apoio financeiro é uma coisa, o que você tem condição de fazer em função da sua vida. Eu não sei qual é o seu custo de vida. Aí a gente tem que fazer uma conta. Cara, você gasta X, poderia gastar Y. Não podia cortar aqui, cortar ali, para você tirar menos. E esse pouquinho, talvez, já vai ser algo que você vai pagar a internet, água e luz, pelo menos da sua empresa, nos X meses. Aí o cara já começa a ver que é possível, né? Porque o custo de vida está muito alto e, às vezes, ele está usando uma coisa que ele poderia reduzir bastante. Então, é um desafio meio pesado. Né? E voltando para a parte do coach, quando a gente trabalha no coach, a pessoa não quer abrir mão de nada, né? Infelizmente, é muito difícil você falar em cortar gastos. Quando a gente fala em coach financeiro, no trabalho de coach financeiro que a gente faz, você propõe para o cliente, para o coach no caso, para ele descer um degrau do que ele está. De gastos. Dá um passo atrás aí para alguma de qualidade coisa, de vida, né? Entendeu? Porque é esse passo atrás que ele vai dar que é a sobra que ele vai utilizar para começar a investir. E que vai fazer uma diferença enorme daqui a alguns anos na empresa. Né? Exatamente. Eu tenho uma máxima, não sei se existe essa frase, se não for, ela é minha, viu, gente? Vamos colocar ela num livro aí, inclusive, para cunhar isso daí. Eu falo sempre, inclusive, falo isso muito dentro de casa com a minha esposa, que é coach, só que não financeiro, né? Coach de carreira. Eu falo isso para Renata. As pessoas querem mudar, mas não toleram a mudança. Exato. Porque, cara, mudar todo mundo precisa, né? Hoje eu tô ganhando 10, eu queria ganhar 15. Para ganhar 15 eu tenho que fazer alguma mágica aí, eu tenho que fazer mais coisa, mais isso, mais aquilo, porque é mais, né? Se eu quero ganhar mais, eu vou ter que fazer mais. Não dá para tentar ter na consciência, a não ser que a pessoa não for, né, normal, eu quero aumentar meu Prolabore sem ter que vender mais ou fazer mais marketing, ou, né, pelo menos em termos de vendas e marketing, com certeza vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas são poucas as pessoas que estão dispostas à mudança, porque a mudança dói. A mudança dói no bolso, dói na consciência, dói em casa, dói em corpo porque vai ter que cortar custo, dói em diversas coisas. E muita gente, cara, agora eu não vou, porque agora eu comprei o carro, agora eu tô querendo não sei o quê, agora tô numa fase da vida que... E sempre tem as desculpas. Então é difícil mudar. Com certeza. Todo mundo quer mudar, mas poucos toleram a mudança. É um negócio pesado. André, tá chegando no final da nossa entrevista. Queria te fazer mais 2 perguntas para a gente terminar. Se você tivesse que dar um conselho aí para quem é empresário, vamos começar primeiro com os empresários, principalmente os pequenos e micros, né, que são tem aí o perfil dos seus clientes, principalmente e tal. O que você falaria? E aí não precisa ir nem sempre pelo lado financeiro. De maneira em geral, pela sua experiência agora como empresário, tá? Esquece aí o André contador. O que você poderia falar 1 ou 2 coisas para o empresário de hoje? O cara que tem aí, que já está no mercado, sei lá, 5, 10 anos, que está tocando um negócio com os olhos do André empresário, daquilo que você já passou, né, com a sua própria empresa e também daquilo que você vem vendo aí com os clientes que você tem. O que você poderia dar de dica que você acha que é crucial para o sucesso de uma empresa aí? Bom, cara, a primeira coisa é entender do negócio.
entender os números da empresa, olhar para os números sem medo, você entendeu? Enfrentar isso, sentar e falar, agora eu quero entender os números da minha empresa, eu quero saber como ela está na parte econômica, na parte financeira. Tá? Outra coisa é na especialização dos funcionários. Se você tem um comércio, se você tem uma empresa que é prestadora de serviço, mas você tem funcionários que atendam os clientes, faça os seus funcionários entenderem do seu negócio. Eu acho que hoje a gente não tem mais vendedor nos comércios. A gente tem especialistas em venda, consultores de vendas. A pessoa tem que entender o produto que ela está vendendo, né? E o atendimento tem que ser um atendimento assim... de excelência, de brilhar os olhos do cliente, né? Eu acho que é isso que faz a diferença das grandes marcas hoje que se mantêm no mercado e que acabam ganhando mais mercado a cada época, né? Por conta desses Desse diferencial, hein? diferenciais de entendimento do produto. Então, seria, acho que essas duas questões. Trabalhar, entender os números da empresa, olhar para dentro da empresa, na parte econômica e financeira, e buscar profissionais de qualidade e qualificar os profissionais também, né? Show de bola. E para finalizar, para os futuros empreendedores, para os profissionais que estão saindo de fábricas ou alguém que está mesmo novo, que está querendo abrir um negócio, cara, tô com uma ideia ou, sei lá, tenho algo de família ou vou aposentar, peguei uma grana da empresa de aposentadoria, tô a fim de abrir um negócio e que não foi empreendedor, obviamente, que não foi empresário, porque senão o cara já vai ter, né, passado por isso alguma vez. Mas quem é um empresário de primeira viagem aí, ou quem vai ser empresário de primeira viagem, o que o André daria de conselho para esse cara, para essa pessoa? Bacana. Primeiro, procurar algum curso no Sebrae, por exemplo, fazer um Empretec, ou procurar a consultoria do Sebrae para entender do negócio, fazer um plano de negócios bem feito, coisa que muito poucos empresários fazem. Começar pequeno. A gente idealiza aquele negócio já gigantesco, grande, né? Só que ninguém tem dinheiro para montar um negócio grande, entendeu? Então, eu acho que antes de tudo é validar o negócio, validar a ideia. Então, começa pequeno. Você entendeu? Mais simples, mais humilde, aí, mais light. Entendeu? Se você quer fazer um restaurante, começa vendendo marmita. Você entendeu? Valida a tua comida, o teu tempero, para saber se realmente vai ter aceitação no mercado, se você tem uma ideia diferente, talvez, de desenvolver um produto saudável ou alguma coisa do tipo, valida aquilo antes. Entendeu? Para o passo não ser muito grande, né? Para o prejuízo não ser muito grande, porque às vezes a pessoa ela aposenta, aí ela saca o fundo de garantia, ou ela recebe uma indenização de uma indústria por conta de ter saído de trabalho, sim. De ter saído num PDV da vida aí, e a pessoa investe todo o dinheiro num sonho. Né? Não tem problema de investir, mas invista com consciência. Se você está buscando alguma coisa, ou então, se a pessoa tem condições, procura uma franquia, que é alguma coisa já testada, uma coisa... que não é 100%, que não é 100%, porque vai depender de você igual, né? Mas exatamente, mas é uma coisa validada. mais estruturada. Né? É um negócio que já tem uma validação, que já tem no mercado, não é um experimento. E a gente conhece, né, empresas de franqueados que não se deram bem, porque talvez com certeza a qualificação dele também não era exemplar para assumir aquela franquia, isso acontece, e acaba fechando mesmo assim. Beleza, André? Muito obrigado aí pela sua presença. Valeu aí pela entrevista. Acho que foi de excelente valia aí para quem está nos ouvindo, quem quer abrir negócio, quem já tem um negócio, ter aí um contador experiente para falar um pouco, né, dessa visão, dessa gestão financeira, de alguns detalhes. A gente podia explorar, a gente falou antes aqui diversas coisas nesse podcast e eu acredito que eu vou ter que te chamar mais algumas outras vezes aí para a gente falar de assuntos específicos, porque é um tema vasto. Eu vejo assim muita necessidade, né, de quem está nos ouvindo. Eu recebo algumas perguntas, seja pelo YouTube, às vezes até pelo Instagram, quando eu faço as minhas lives ali também, pessoal, a parte financeira, o pessoal tem muita dúvida. Então, realmente muito obrigado aí pela
pela tua presença e por ter disponibilizado esse tempo aí, um pouco do seu conhecimento para a gente comunizar aí com quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí para os seus ouvintes, para os seus que te seguem aí. Valeu, obrigado pelo convite. Estamos disponíveis aí, se você precisar, nas próximas. Quem quiser entrar em contato com a Plano Contábil, que é a sua empresa, tem lá um site, Instagram, telefone, como é que é? Fala aí pra gente. A gente tem um site, né? www.planocontabil.com. Ok. Estamos aqui em Taubaté, na Independência, aqui, na João Afonso Salgueiro, 263. Telefone 3621-4508. Repete pra gente. 3621-4508. 012, né? 012. Taubaté. Show de bola. Bom, pessoal, fico por aqui então. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Dê o seu like aí, manda esse vídeo até pra gente poder comunizar informações como a do André aqui. Um profissional extremamente capacitado que comunizou alguma parte do seu conhecimento. Acho que eu vou ter que chamar o André mais algumas vezes aí. Então a gente fica por aqui. Se inscreva no canal, manda a sua dúvida, comenta aí se você gostou ou se não gostou e compartilhe esse vídeo com quem você achar que deva, que essas informações aqui podem servir também para outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.